sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do nosso Campcast. É o Campcast do Patrulheiro Limeira. Eu quero hoje agradecer especialmente a presença dos nossos convidados e, claro, a parceria com a Is Rádio Podcast e também a Tonos e o pessoal da Mr. Dog, que são os patrocinadores desse nosso podcast. E eu quero dizer que hoje o programa ele faz uma curvinha na esquina ali. Por quê? Até então, a gente estava apresentando como funcionava a estrutura que a gente vive hoje dentro do patrulheiro. Então, você começou a entender como que a gente se organiza, como que as nossas equipes, então, conseguem trabalhar com os nossos adolescentes, com aqueles que representam as empresas, que são as nossas parceiras, que a gente tem uma diretoria, que a gente tem coordenação, que a gente tem várias equipes que fazem o trabalho acontecer, e tudo isso por um único motivo, que é colocar o adolescente no centro e, principalmente, ele poder ser protagonista da sua própria história, tendo um trabalho digno e, sobretudo, protegido. E agora a gente faz a dobra nessa esquina. Por quê? Porque a gente vai trazer programas temáticos. E hoje a gente já tem um tema super sério e um tema muito importante que eu trouxe uma galera de peso para poder desempenhar com a gente. E eu quero agradecer, desde já, você que acompanha a gente há 5 episódios, que está junto com a gente nesse 6º. E, sem mais delongas, vamos embora para a mesa? Então, seja muito bem-vindo, pessoal. Obrigado. Quero acolher, então, de cima para baixo. Letícia, seja muito bem-vinda, Alê. Muito obrigada, Rafa. Olá a todos vocês. Eu sou psicóloga, né, me apresentando. Sim. Né, eu estou aqui no Campiele há mais ou menos 4, 5 meses, né? Novinha de Campiele, olha que delícia. Novinha, acabei de chegar. Comecei, né, como psicóloga no serviço de convivência e estou, né, atuando, né, juntamente aí com os adolescentes. E estou muito feliz pelo convite, muito feliz em estar aqui e poder participar aqui com vocês hoje. Show de bola. Vamos, então, para os veteranos. Gustavo. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Gustavo. Tenho 17 anos, sou ex-aprendiz, ex-adolescente aqui do Campiele. Eu entrei no Campiele em 2023 e tive a oportunidade de trabalhar na ZF como aprendiz de lá. E meu contrato encerrou ano passado e hoje mantenho contato com o Campiele pelo teatro. E é isso, gente. Obrigado por estar aqui, né? Legal, seja bem-vindo. Fernando. Prazer, meu nome é Fernando, tenho 16 anos, estou no serviço de convivência agora do CamPL e tem me ajudado bastante e vai me ajudar muito mais, né? Estou desenvolvendo aí para entrevista de emprego e agradeço também o convite e é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Legal. E o tema tão importante, gente, que o Fer falou, é justamente a saúde mental num estágio da nossa vida. E esse estágio é justamente esse que a gente mais trabalha aqui no Patrulheiro, que é na adolescência. E aí a gente trouxe alguém que é psicóloga, porque a gente já estava quase dando a mão aqui, fazendo uma sessão. Por quê? Porque a gente percebe o quanto é importante a gente trazer para o centro uma discussão tão importante como essa. A gente tem alguns dados, assim, muito importantes para a gente pensar. Como, por exemplo, olha, 10% dos adolescentes brasileiros têm sintomas de depressão, segundo a OMS. E a pandemia, depois de ter passado, deixou um legado, né? Um legado de morte, destruição e, principalmente, de desafios. A gente vem hoje trazendo a Letícia justamente para a gente ter um parâmetro psicológico de como enfrentar tudo isso. E a gente trouxe os meninos mais doidos? Não. Fica tranquilo. A gente trouxe 2 adolescentes que podem partilhar aquilo que eles sentem. Porque acho que, no fundo, é isso, né, Lê? Exatamente. A gente conseguir valorizar aquilo que a gente consegue sentir nesse processo todo. Acho que é muito importante a gente valorizar nossos sentimentos, né? Normalmente a gente vive na correria, no cotidiano, ali no automático, a gente para de observar como a gente está se sentindo, nomear aquilo que a gente está se sentindo, né? E como o Rafa mesmo falou, né? Desses 10% de adolescentes ali, né, na pandemia que
tiveram com algum sintoma ali depressivo. E na própria pandemia, né, o Brasil se tornou ali o país mais ansioso do mundo. Né? Então, a gente já pode perceber o quanto o impacto da pandemia afetou todos nós ali, de uma forma muito negativa. Né? Olê, na sua opinião, qual que é o erro mais comum que os adultos cometem ao tentar ajudar um adolescente que sofre, de repente, de ansiedade, que é um mal muito presente hoje na idade de um adolescente? É o mal do século, né? Então, assim, é desmerecer aquilo que ele está sentindo. Então, não é nada isso que você está sentindo, vai passar, fica calmo. São falas ali que desvalorizam o que ele está sentindo e faz com que ele se sinta cada vez mais assim. Então, o que ele pode fazer? Acolher, ouvir, estar próximo, não julgar, né? Não falar que é falta de Deus ou falta de lavar uma louça, né? Tá ali, junto ali e conseguir acolher esse adolescente. Legal. E acho que esse papel maior hoje é, com certeza, daqueles que mais têm contato com o adolescente, pai e mãe, né, Lê? Com certeza. E acho que a maior dificuldade, aí a gente vai poder ouvir os meninos já, é essa relação entre gerações diferentes, né? A gente tem que entender que são idades diferentes, são vivências diferentes, né? Os adolescentes estão vindo aí com outras vivências, outra realidade, outras gerações, né? A geração mais tecnológica, né? De ficar mais no celular, nossos pais, né? Os pais dos adolescentes são outras gerações. Então, geram esses conflitos aí realmente que eles precisam estar juntos, né? Uma família precisa estar unida ali para o melhor do adolescente, para o melhor da família, para que todos consigam ter uma boa convivência. E o diálogo é muito importante, né? Porque muito nesse importante. processo todo, se a gente não tem uma conversa realmente, onde você sabe reconhecer o que a outra pessoa está sentindo, é muito difícil a gente estabelecer uma convivência saudável, né? Sim, com certeza. E o diálogo é muito importante porque, às vezes, os pais chegam do trabalho, estou irritado com o meu chefe, né? Meu chefe chamou minha atenção, fiz algo errado no trabalho lá. E aí os pais chegam e acabam, né, tendo algum comportamento ali, agindo de forma que não gostariam com os filhos e acaba gerando ali um conflito. Ou o adolescente também, algum conflito pessoal ou na escola, acaba trazendo para casa e aí acaba gerando alguma coisa, né, que não é bacana ali para a família. Então, o diálogo sempre é importante, né, em todas as esferas da nossa vida ali. Legal. Bom, a gente tem o Fernando aqui que ainda não está empregado, né, Fer? Você está se preparando para a entrevista. Sim. Então, a gente vai para quem já sofreu. Tem mais experiência. Gu, fala pra gente. Essa relação emprego, estudo, trabalho e, de repente, uma atividade a mais ali da sua vida. Como que você lidava com isso tudo, né? Acontecendo enquanto você era empregado, então, porque hoje você é ex-aprendiz e hoje você ainda está numa fase de ato que ainda não está empregado de novo, né? Então, no começo, quando eu comecei no CampL, eu era um garoto muito ansioso. Então, para mim, qualquer motivo era o motivo do caos. Então, entrar no CampL, saber que eu posteriormente poderia entrar no mercado de trabalho, nisso, começando o ensino médio, que é onde eu acho que os adolescentes piram no ensino médio, porque refletem muito no seu futuro. Então, vestibular, estudar, entre outras coisas. Então, para mim, eu não consegui lidar muito bem no começo, porque era como se fosse uma bola de neve. Então, entrava CampL, aí depois escola, aí depois estudava à noite. Aí, quando eu comecei a entender onde a minha ansiedade atacava, foi onde eu comecei a trabalhar com ela. A ansiedade atacava no CampL? Ai, meu Deus! Não, era tipo, eu entrava no CampL, eu já sabia que tinha que fazer atividade de ler em público, ler em voz alta, principalmente escrever sobre os seus muitos sentimentos. Desafios acontecendo, Era né? muita coisa ao mesmo tempo, então, para mim, aquilo virou uma bola de neve. Então, eu parei e pensei, aonde essa ansiedade começa? E foi onde que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, vamos dizer assim, nas aulas do Xavier, que era onde o meu problema se encontrava. Então, se eu sabia que meu problema era falar em público, então eu precisava lidar com esse problema antes de lidar com qualquer outro problema. Você acha que você tinha consciência, antes de vir, de repente, para o programa, de que isso era realmente o problema? Ou tudo era o problema, você achava que tudo era o problema e não sabia realmente que esse era um ponto? Quando, para mim, qualquer coisa era o problema. Mas quando eu entrei no CampL, comecei a prestar um pouco mais de atenção aonde isso mais se agregava, então, aonde a minha ansiedade mais atacava, era na hora de falar. Então, se eu falasse alto, eu já achava que o
povo ia julgar eu. E aí você precisou, né, Gu, enfrentar isso, né? E se expondo ali às situações para que você conseguisse de outra forma lidar de outras formas mais adaptativas ali, né? Uma autoconsciência, né, Lê? Porque Uma talvez não tinha tido autoconsciência. oportunidade ainda na vida de olhar para uma situação e falar, por que eu tô com raiva? Por que eu tô, sei O lá, que tá gerando essa emoção, da onde né? sai, né, isso tudo? Precisava entender de onde que saía. Então, eu comecei no Campiel, então, como o Campiel tem muitas atividades, assim, oratória, então eu parei para pensar, gente, o meu problema é falar. Esse é um dos Aí ele maiores começou a problemas. falar, nunca mais parou, porque na aula ele era assim, viu? Eu dei aula pro Gustavo, gente. Então eu sabia muito bem, na aula era assim, começava a falar, meu filho. Gente, mentira, ele É verdade, ele gente. tá... Vou abrir meu coração aqui de educador. Brincadeira. Então, Mas e aí, te ajudou? Comecei a prestar um pouco mais de atenção. E foi aonde eu tomei coragem e falei, a hora de enfrentar é na hora do teatro. Então, como o Campiel tem um projeto de sempre... O Xavier faz um projeto de fazer apresentações no Teatro Vitória com os adolescentes, onde os adolescentes expressam seus sentimentos conforme poema e cena. Então, eu falei, eu preciso vencer esse meu medo de falar em público. Então, na hora que eu subi no palco, olhei para todo mundo, sem gaguejar, sem falar baixo, sem mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade, foi a hora que eu entendi. Eu acho que essa barreira eu quebrei. Mas depois de muito trabalho, né, Gu? Depois de muito trabalho. Ensaio, muita, assim, técnica também, porque não é só ir lá na frente de todo mundo falar, né? Em 6 meses, foi esses 6 meses que eu fui trabalhando isso. Obviamente que tem pessoas que levam um pouco mais de tempo para superar esse tipo de ansiedade, né? Mas como a minha era o problema de falar em público, então para mim o teatro foi, tipo, Gustavo de 80 foi para 100%, de 0 foi para 80 e assim vai. Legal. Olê, e é importante esse movimento que o teatro faz, o Permita, por exemplo, porque ele faz eles escreverem, tirar de dentro aquilo que eles estão sentindo, né? E depois encenarem, né? Para a psicologia, como que isso funciona, né? Qual que é a importância desse enfrentamento? A gente fala que é arte imitando a vida, né? Sim. Então, a gente está ali fazendo, né? Escrevendo sobre o que a gente está sentindo, que já é muito válido, é uma escrita terapêutica, é demonstrar ali o que você sente ali através de uma escrita. E atuar em relação àquilo também é muito importante, que aí você vai dando outros sentidos para aquilo que você estava sentindo, né? Outras realidades ali, outras vivências ali. Então, é muito importante, né? Esse projeto do Permita que eu fale do Camp, eu acho que já mudou a vida de muitos adolescentes aí. Sim. E é legal porque isso reflete lá na sala e eles nem percebem. A minha atividade era informática, não tinha nada a ver com ir lá falar em público. Apesar que às vezes tinha apresentação de algum trabalho. Mas como é importante você ver quando eles chegam e tem uma expressão e depois quando eles passam por um tempo do programa e a expressão deles muda totalmente, porque agregaram alguma coisa. É uma né? mudança muito grande, né? O Gustavo está aqui para testemunhar aí essa grande mudança. E também vai do desejo dele de mudar. Se não quer mudar, não muda. De ter ali, de enfrentar, de entender verdade. o que está acontecendo, aceitar e propor aí essas mudanças, esses desafios aí. Legal. Fer, me conta uma coisa. Ó, qual foi a pior coisa que alguém já disse sobre algo que você já sentiu alguma vez na vida? Você se recorda de algum momento que te marcou? Olha, a gente sabe que esses momentos que afetam o emocional é bem importante, né? Para a pessoa que está sofrendo. E eu já, eu não digo que seja uma depressão ou uma crise de ansiedade, assim, mas eu já passei por alguns problemas emocionais. Então, acho que o pior, assim, foi a pessoa falar, por essa questão, né? Isso é falta de espiritualidade, isso aí é falta de Deus, não sei o quê, entendeu? Então, acho que esse foi a pior coisa que eu já ouvi. E o que piora mais ainda, né? Porque a pessoa não tem aquela empatia de sentir o que a outra tá sentindo, né? De ver o que a outra tá passando, né? Então aí ela já vem com um monte de julgamento, vem com um monte de palavra, então... E qual foi a sua reação com essa pessoa? Um soco na cara? Não pode, que é cristão, não pode bater. Oh, meu Deus. Eu não cheguei a esse ponto. Mas deu vontade. Um pouco. Mas, eu tentava ignorar. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me afetava bastante, né? Porque, querendo ou não, afeta, né? E essa pessoa era uma pessoa importante pra você? Sim. Então, e aí dói mais, né? Aí dói mais. É mais complicado. Porque você espera, né, que a pessoa vai te ouvir, vai sentar, vai falar, vamos lá sentar e eu vou te acolher, ouvir. né? Te acolher, mas Verdade. acontece ao contrário, então...
E como é importante, né, Lê? Hoje a gente tem, assim, um fenômeno que, infelizmente, acontece e a gente traz, às vezes, uma mistura do que é propriedade da psicologia, misturado com o que é propriedade da religião, misturado com o que é propriedade da política, por exemplo, né? Por um balaio só, Tudo junto. que não vai se resolver junto, né? Tem que se resolver, talvez, individualmente. Como que a psicologia ajuda a gente a resolver tudo isso? Cada esfera da nossa vida tem a sua importância. A espiritualidade é importante. A gente costuma dizer na psicologia que todos nós, né, somos biopsicossociais e espirituais, né? Então, a espiritualidade também é importante, só que não é só ela que vai fazer com que eu fique bem, né? Existem todas as outras coisas também. Ir ao psicólogo é importante, né? Para quem tem a possibilidade aí, conseguir conversar com um amigo é importante sobre o que está sentindo, né? Então, quando a gente vê em falas, como o Fernando comentou, é uma fala desmerecendo ali o que a pessoa está sentindo, né? E que nem você falou, cada ponto ali é importante, né? Uma coisa não exclui a outra. Todas as coisas juntos ali são importantes para que a pessoa fique bem, fique saudável, né? Fique feliz. E é interessante, porque o Fer falou que era uma pessoa que era importante para ele, né? E talvez a gente não tenha ainda essa possibilidade de consciência nas pessoas, né? Principalmente entre as gerações. Eu acredito que essa pessoa que falou é uma pessoa um pouco mais velha que você, né, Fer? Então, talvez na geração dela, o jeito de lidar era aquele. Era esse. Né? Então, quando você olha para uma pessoa falando isso, talvez a gente tenha que ir um pouco além daquilo que está acontecendo ali. Talvez seja o único jeito que ela encontrou de lidar com aquilo. Exato. E também, assim, não olhar para essas pessoas que fazem esse tipo de comentário de uma forma ruim, né? Porque, que nem o Rafa está comentando, acho que é mais ou menos nesse sentido. Que foi a forma que eles aprenderam a lidar com as emoções. Talvez a gente, também, na nossa geração, a gente está aprendendo a lidar com as emoções de uma outra forma. Mas nossos pais, nossos avós aprenderam de uma outra forma. Então, é a forma que eles aprenderam, que eles estão reproduzindo ali com a gente. Legal. Ô, Fer, e a religião te ajuda em alguma coisa nesse sentido? Sim, ajuda bastante. Claro, igual a gente falou aqui, né? Não é só isso que ajuda, mas ajudou bastante e continua ajudando, né? Porque, tipo, nos momentos difíceis, sempre procuro ler um livro, assim, mais espiritual, ou até algum que seja fora da espiritualidade, mas ajuda bastante. Às vezes o hobby também me ajuda bastante, me ajudou. Ótimo. Música, tocar, cantar, sempre foi algo que eu gostei bastante. Legal. O Gu, a espiritualidade te ajuda em alguma coisa? Ajuda, porque quando, vamos supor, você precisa de um apoio, assim, e você não quer se abrir com alguém, você tem a sua espiritualidade para contar com você. Então, comigo ajudou bastante nessa parte de espiritualidade e segue ajudando. Legal. Show de bola. E aí, gente, acho que é importante a gente também retomar que dentro do CampL a gente tem possibilidades de ajuda, né, Lê? A gente vai retomar já e falar daqueles lugares que a gente tem hoje que podem ser recursos e que são recursos gratuitos que a gente não depende, por exemplo, de você ir lá ter que pagar para frequentar, né? Já falar do CAPS, e sempre tem as piadinhas do CAPS, né? Sim. Você tem um pezinho no CAPS, né? É. E você acha que o CAPS é uma coisa ruim. Por quê? Porque as pessoas criam uma imagem daquilo, né? E, Lê, eu não sei você, o que você acha, né? Eu tenho alguns anos, você tem muito mais do que eu, né? Não tem, muito menos. Muito menos do que eu. Sou uma baby. Uma baby. E os meninos, então, nem se fala. Mas se eu, com, sei lá, 14 anos falasse que ia para o psicólogo, eu era encarado como alguém que tinha uns sérios problemas, né? Diferente deles hoje, que com 14 anos vão para o psicólogo, é um estímulo, né? Ele vai se ajudar. Legal. Como que a gente faz para esse choque não acontecer mais, né? E olha que coisa, né? Ditos como loucos antigamente, né? E Sim. a psicologia tem uma discussão muito grande sobre isso. O que é a loucura, né? Se não o que todo mundo tem um pouco, né? Então, Olha, agora deu, hein? Nossa Senhora! Então, e antigamente era muito visto como louco e tal. E tem essa questão dos comentários do CAPS, né? As brincadeiras e tal, que tem que ser desmistificado. Porque são sempre a pessoa que precisa ir ao CAPS, ela vai falar, não, mas, né, aquele julgamento. E é normal. O CAPS é um lugar de pessoas que precisam de ajuda de saúde mental. E Né? é uma ajuda que vem do poder público Sim, de forma gratuita, sem valor nenhum. do imposto que a gente paga e, enfim, em várias esferas, que é devolvido de alguma forma pra gente. Então, quando a gente vai lá e reclama, nossa, esse governo não sei o quê, esse governo não sei o que lá, a gente olha para um sistema desse e desvaloriza ele, a gente está desvalorizando aquilo que a gente proporciona, na verdade, Com né? certeza, e é muito importante. Muitas pessoas precisam desse tipo de atendimento e é muito válido, né? Socialmente ali, porque a gente consiga ter esse tipo de atendimento, né? Que é o CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, né? A sigla é Centro de Atenção Psicossocial. Então, é muito importante a gente ter um serviço desse
na saúde, né? E dentro do próprio patrulheiro, a gente tem lá nas equipes, eu queria que você falasse um pouquinho disso, equipes que também têm a condição de ajudar, de alguma forma, porque a gente tem o psicólogo dentro das duas equipes, que atende o aprendiz, né, e atende o serviço. No serviço de convivência a gente tem a parte da psicologia, né, que eu tô lá. E tá chegando reforço, que eu tô sabendo. Tá chegando reforço, ainda bem, tá chegando os estagiários aí de psicologia, a gente tá com uma parceria bem bacana, que eu acho que vai vir a agregar muito pra gente também, então tô bem contente. E aí tem eu como psicóloga, vão chegar os estagiários, e também no mundo do trabalho também tem as outras psicólogas também, né, que estando no mundo do trabalho já conseguem aí fazer esse acolhimento, esse acompanhamento psicológico aí. Uhum. Porque lá no mundo do trabalho, né, Gu, como você falou no começo, estão várias coisas acontecendo, né? Na época que você era aprendiz, você conseguiu usufruir um pouco dessa ajuda que o CampL proporcionava através da psicologia? Consegui, porque um dos maiores problemas era do adolescente quando entra na empresa é como que vai ser. Então, nos primeiros dias da empresa, é uma loucura para o adolescente, porque você entra lá sem saber de nada. Aí você tem medo de fazer alguma coisa errada e caírem matando para cima de você. Mas isso não vai acontecer. É tudo coisa da sua cabeça. É tudo coisa que a gente cria com medo. Então, a ajuda da psicóloga foi gigante, porque eu tinha muito medo de errar alguma coisa e alguém vir caindo, matando em cima de mim. Aí eu procurava a Monique ou a Anne, a gente conversava, ou até mesmo o educador. A gente conversava para desmistificar essa mentira que a gente criava na nossa cabeça. E quem cria isso na nossa cabeça, Gu? Você tem ideia? A gente mesmo. A gente mesmo, por medo mesmo. Por ser o primeiro trabalho, a gente pensa, a gente não pode errar. O excesso de cobrança sobre si mesmo. A gente não pode errar, Letícia. Você tem ideia de um que moleque de 16 anos tá falando que ele não pode errar? Ah, não dá pra acreditar. A gente não pode errar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E era tudo coisa que criava na cabeça, sendo que não tinha nenhuma necessidade. Então, gente, quem está no serviço de convivência, fica tranquilo que o primeiro trabalho, eles estão lá para te ajudar. Então, não fica com medo de você errar, porque... Agradece, Fernando. Obrigado. Porque você está começando. Então, se você está começando, obviamente você vai errar, mas esse erro não vai cair, ninguém vai cair matando em cima de você. Simplesmente vão te ajudar a consertar os seus erros. Legal. Olê, existe assim um sinal vermelho em saúde mental que os pais, que os educadores, os professores, aquelas pessoas mais próximas, elas às vezes ignoram, mas que devia ser assim um sinal muito claro de que a gente precisa ajudar essa pessoa? Existem vários sinais que a gente precisa ficar atento em relação à saúde mental dos adolescentes, dos adultos. A mudança de comportamento muito repentina. Então, o rendimento escolar é e aí, de repente, o rendimento escolar começa a baixar. Isso é um ponto importante a se observar. Então, começou a se alimentar um pouco diferente, perdeu o apetite, o sono está alterado, ou está dormindo muito, ou não está dormindo nada. São pontos importantes ali de atenção para a gente ficar atento. Educadores, professores, responsáveis, nessa rede de apoio aí. Legal. E aí, Fer, fala pra mim, o que você faz hoje que nunca você imaginou que ia ser capaz de fazer? Se eu falasse, um ano atrás, se eu perguntasse pra você, você é capaz de fazer isso? E hoje você faz com tranquilidade. Uma coisa que, inclusive, eu tô fazendo aqui é falar em público abertamente, assim, pra várias pessoas. Porque, tipo assim, eu sempre gostei de falar. Sempre fui de falar. Mas, em público, assim, às vezes eu dava uma travada. Entendeu? Entendi. Mas aí agora eu tô com mais facilidade. Tá preparado pra entrevista? Sim. Se a gente fizer um simulado aqui agora... Será que sou aprovado? Não, e tipo assim, eu vejo que eu tenho uma boa preparação, mas eu tenho que desenvolver bastante ainda também e vou me desenvolver com o CampL. Como você lida com as frustrações que podem vir, por exemplo? Porque não pode ser na primeira, não pode ser na segunda, nem na terceira. Tem gente que já fez 11 entrevistas, né? E na 12ª só que foi contratado. Inclusive, quando a gente tava na aula do Xavier, o Xavier falou, teve gente que já foi pra entrevista, foi pra um monte de entrevista e não passou. Eu já fiquei, Mas, cara, todas as adversidades da minha vida eu sempre procurei pensar do lado positivo daquilo. Sempre tentei tirar uma lição daquilo. Então, os momentos difíceis, eu sempre tento pensar positivo. E se não aconteceu agora, claro que eu quero que na primeira entrevista aconteça, pode não acontecer, obviamente, mas eu vou sempre procurar pensar positivo, sabe? E não pensar que eu não sou capaz daquilo, né? Talvez não foi agora, mas mais pra frente pode acontecer. Tem que estar aberto também.
talvez não seja Porque nem a tudo sua vez, é né? como a gente quer, né? Nem tudo é como a gente espera, né? A gente tem que se preparar para isso, inclusive entrar na saúde mental, né? Sim. Ô Gu, quantas entrevistas você fez para ser contratado? Uma? Olha lá, esses são exemplos como esse que traumatizam os outros. Não, mas eu tinha muito medo. Nossa, ainda mais que Xavier, quando a gente fez, eu só, tipo, teve pessoa do meu aprendiz que precisou fazer 8 entrevistas na mesma empresa para ver que setor Na mesma? ia. Na mesma empresa. Ai, que raiva, né? Ele falou com a E eu, gente. tipo, só fiz uma com o RH, a outra com o gestor, e o último foi o exame médico, que o Xavier pegou e falou assim, gente, vocês podem reprovar no exame médico. Sim. Aí eu, Tudo que eu podia Meu reprovar, eu Deus. reprovava. eu já passei até aqui, você reprovado no exame médico, mas não aconteceu, graças a Deus. E eu só não passei, né, por essa ansiedade de, meu Deus, não passei nessa entrevista, será que eu vou passar na outra? Será que eu vou passar na outra? Então, pra mim foi de boa, até como experiência de entrevista, pra mim foi tranquilo. Espero que seja tranquilo com você também. Eu também. Olê, e assim, essa frustração, ela faz parte da jogada, né? Sim. Como é importante, às vezes, a gente se frustrar, inclusive, né? E a gente vai se frustrar na vida, na adolescência, na vida adulta, em vários momentos da nossa vida, né? Às vezes, alguns adolescentes têm essa resistência à rejeição, então não consegue dizer um não, não consegue receber um não, então... Esses nãos na vida de vocês vão acontecer ainda muito, né? Na minha vida, na vida do Rafa, já aconteceu muitas vezes. Mas sempre chega um momento e a hora certa que as coisas estão encaminhadas e certas para acontecer. E às vezes naquela empresa não aconteceu, mas talvez não era o seu perfil, não era o momento daquilo acontecer, não era a melhor empresa para você trabalhar. Então, mas vai chegar a empresa, mesmo esses que fizeram, né, 8 entrevistas, 11 entrevistas, continuam vindo, continuam insistindo, que uma hora vai chegar ali o seu momento e você vai conseguir ser colocado no mercado de trabalho de uma forma bem legal. E a frustração faz parte. E porque faz senão você não parte. consegue crescer, né? Faz parte, vai se frustrar muito ainda em todos os momentos da sua vida, né? Relacionamento, né? Trabalho, são frustrações que acontecem ali na nossa vida e a gente tem que ir aprendendo a lidar com elas. Ninguém gosta, né, de se frustrar, mas a gente tem que saber lidar, né? Que nem o Fernando falou, tirar uma lição positiva ali de algo que aconteceu, da situação que você não aconteceu como você gostaria. Legal. E como que você acha que a gente pode ajudar, assim, alguém que está sofrendo? E, principalmente, um fenômeno que a gente vê muito hoje, as pessoas que sofrem em silêncio. Porque tem muita gente que a gente, sei lá, convive, você passa, senta do lado todo dia lá na sala, ou no ônibus, ou na igreja, enfim. E as pessoas não revelam o quanto tem de sofrimento, né? Tem São muitas sinais pessoas. que a gente precisa, assim, estar com a antena muito bem Sim. afinada para conseguir perceber. Sim. Como ajudar uma pessoa dessa? Tem várias formas da gente ajudar, que eu já falei, né? É a gente acolher, não julgar, não desmerecer o que a pessoa está sentindo. Então, percebeu alguma mudança de comportamento, se aproxima desse amigo, se aproxima dessa pessoa. Se ela não conseguir ali marcar um profissional ou ir até um profissional que ela consiga esse atendimento, marca para ela, leva ela até esse lugar. Facilita ali, porque às vezes, né, a questão da depressão e da ansiedade faz com que a gente não consiga tomar essas iniciativas sozinhos. Então, estar ali por perto e fazer por ela, às vezes, em alguns momentos. Então, o meu amigo parou de sair, de fazer as coisas que ele gosta, que às vezes acontece muito. Vamos sair, vamos fazer algo que você gosta, incentivar outras práticas além da rotina do dia a dia. Acho que isso é uma forma ali de ajudar. E cada pessoa vai ter um jeitinho ali de ajudar também individual. E a gente fala muitas vezes das ausências, né? Mas também os excessos são um grande sinal. Então, por exemplo, o excesso de, sei lá, sair, o excesso de beber, o excesso de falar, né? Sim. Tudo isso revela alguma coisa Sim. que está desconexa. A gente fala que todo daquilo. excesso esconde uma falta, né? Então, se tem alguma coisa em excesso ali, é porque alguma falta ali está acontecendo. E aí precisa falar sobre isso, escrever sobre isso, elaborar de outra forma ali o que você está sentindo. Legal. Ô Gu, o que você gostaria que alguém tivesse dito para você naquele seu pior dia, assim, de ansiedade ou de problema? Eu acho que, para mim, não criar barreiras. Porque quando a gente está passando por algum problema psicológico, a gente costuma criar muitas barreiras e a gente meio que só valida a nossa dor e esquece de validar a dor do outro. Então, eu acho que nesse excesso de criar barreiras, então, procure entender o porquê você tem essa barreira, mas procure entender, sei lá, o porquê que o seu pai não está falando com você. Talvez é porque você criou uma barreira para que ele não fale com você. E, pai, procure entender porque o seu filho não fala com você. Talvez você criou uma barreira para que o seu filho não
tivesse um caminho para chegar e falar com você. Então, eu acho que alguém falar para mim, aconselhar eu para não criar excesso de barreiras. Eu acho que isso faria muita diferença. Você acha que as pessoas terceirizam muito a culpa? Às vezes sempre fala, eu tô assim hoje, mas a culpa é de tal pessoa, a culpa é do meu pai, a culpa é sempre do outro. Tipo, eu tô muito triste hoje, mas também aquela pessoa fez isso. Talvez você tá triste hoje porque muitas coisas acarretaram, tipo, muitas coisas que você vem juntando, e aquilo foi o ápice e você explodiu. Então, você criou uma barreira para que ninguém chegasse em você, falasse com você, conversasse com você. Então, eu acho que isso foi o que mais como é que fala? Me deu problema de eu não conseguir falar com ninguém. Deu gatilho em você, né? De eu não ter... Tipo, eu não ia conseguir falar para a Letícia que tô passando isso. Não ia conseguir, porque na minha cabeça ela ia julgar. Então, essa barreira que eu criava, independente de qualquer pessoa, era excessiva e era cansativa para mim e também para alguém que queria vir falar comigo, e eu rejeitava qualquer tipo de ajuda. As barreiras afastam as pessoas, né? Isso. A gente vai criando barreiras, as pessoas vão se afastando da gente, a gente vai se afastando das pessoas, e quando a gente vê, a gente está em sofrimento sozinho, né? E essa autorresponsabilidade que o Rafa falou é muito importante, né? A gente ter essa autorresponsabilidade sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, sobre como a gente se comporta. Isso tudo é sua responsabilidade. E volta lá no começo, né, Lê? Porque para tudo isso acontecer, eu tenho que ter autoconsciência. Às vezes eu não tenho nem possibilidade de dizer o que eu estou sentindo. Se é raiva, se é medo, se é fome, se é sei lá o quê. Então, essa autoconsciência tem que ser a primeira a chegar, para que a partir daí a gente consiga desenvolver o resto. E até procurar ajuda, né? Sim, com certeza. Fer, olha, se um adolescente, um amigo seu, por exemplo, hoje, só pudesse fazer uma coisa para cuidar da sua saúde mental, dentre tudo que você desenvolve, de repente, já na sua vida. Então, pensa lá, religião, eu venho no CampL, eu estudo, eu jogo futebol. Se você pudesse escolher uma coisa que te ajuda muito, como dica para algum adolescente, o que você escolheria dar de dica para essa pessoa praticar? Olha, eu acho que a religião é muito importante, porém, se eu for falar da minha, nem todo mundo tem a minha. Então, eu acho que é algo geral, assim, que ajuda bastante. Eu tenho duas coisas, eu não sei dizer qual é a principal, mas praticar esporte, acho que é bastante importante. Joga bola? Sim. Bem ou mal? Bem. É o que ele tá falando, Tá. né? Aqui, tudo bem. A gente vai te acolher. Joguei ontem, inclusive. Tá. Acho que praticar esporte, porque ajuda bastante a pessoa, traz ela para um mundo diferente e também coletivo, né? Porque o esporte traz essa coletividade e, tipo, tira ela, às vezes, do quarto fechado, tira ela da tela. E acho importante. E também, não só para a saúde mental, mas física também. E também praticar hobby também, que foi uma coisa que me ajudou bastante, sabe? Se a pessoa gosta de ler ou ouvir música, sei lá, alguma coisa que ela gosta, ela fazer para ir desenvolvendo e tirando aqueles pensamentos ruins, tirando momentos ruins que passaram com ela, tirar isso da cabeça dela e encher com outras coisas, sabe? Tentar ocupar com outras coisas Coisas que boas, vai ajudar né? bastante ela. Show de bola. Legal, olha, Lê. O Maturidade, exercício né? físico é essencial para qualquer tipo de questão psicológica, de questão emocional, né? Então, quem tem depressão ou ansiedade, o exercício físico faz com que ali você produza ali, né, neurotransmissores que vão te fazer ficar bem, né, e vão te ajudar ali a melhorar, né, dessa questão de ansiedade ou, né, depressão que você estiver passando. Uhum. E vocês acham que, assim, a rede social, ela é mais amiga nessa hora ou ela é mais vilã? Eu acho que as redes sociais, ela acaba se tornando um lugar de refúgio para alguém que está passando por tudo isso. Então, a gente tem que ter a dosagem, né? De onde que vai a rede social se torna um suporte ou um refúgio. Então, você ter uma rede social para ter um suporte de pedir ajuda, aí tudo bem. Agora, quando ela passa para se tornar refúgio, você esquecer da sua vida social e só ligar para sua vida na internet, eu acho que aí acaba apresentando mais problema e você acaba crescendo mais ainda o seu problema mental que você tem. Então, tipo, uma pessoa que tem depressão, ela procurar rede social só para tentar fugir do mundo, Preencher ali, né, preencher, vazio.
preencher aquilo, eu acho que isso acaba só piorando aquilo que ela tem. Porque aí pode ter insegurança de falar em público, ou até mesmo insegurança de pisar o pé para fora de casa e só viver na internet, só viver... Não viver a realidade, né? Só viver no mundo virtual e esquecer do mundo da realidade. Então, eu acho que ela acaba sendo uma inimiga, mas também pode se tornar amiga, se você conseguir equilibrar essa dosagem. O que acontece muito aqui nas redes sociais, né? Acontece muita comparação, né? Então, eu vejo a vida lá de uma pessoa. Nossa, a pessoa está vivendo isso e eu tô aqui, né? Nesse momento que eu tô sofrendo. Mas a gente tem que entender que as redes sociais, ela é só um recorte da vida da pessoa, né? As pessoas normalmente não mostram ali nas redes sociais o sofrimento, a dificuldade que ela está passando. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente está se comparando com a régua do outro. E cada um tem a sua própria régua. Dá pra gente se comparar com a régua do outro. O feed de ninguém vai ter, assim, o pior dia da vida, né? O feed vai ter sempre a viagem mais da hora, o rolê mais louco. Os destaques só estão as coisas boas. O status, então... Normalmente eles só nossa. postam o que eles querem ser visto. Então, tipo, ninguém vai querer ver um influencer que tem 1 milhão de seguidores chorando porque isso aconteceu da família dele, aconteceu isso. Ninguém quer ver aquilo, Não dá né? ibope, né? Não dá visualização, não dá monetização. Eles querem ver o que vai acrescentar na vida deles. Então, jogando bola, fazendo alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente tem que entender que a rede social só posta aquilo que eles querem que você veja e você tem que entender a vida em geral. Então, parar de enxergar assim e começar a enxergar o mundo em geral. E em contrapartida, eu entendo também que a rede social trouxe muita informação, né? Trouxe muita informação sobre saúde mental, né? Profissionais ali que conseguem trazer conteúdos bacanas. Então, dá acesso à informação, mas aí a gente precisa tomar o cuidado, né? Até onde essas informações realmente são bacanas e até onde aquilo está me fazendo mais mal do que bem, né? Então, a questão da informação é algo positivo das redes sociais, que consegue, né, as pessoas entenderem, nossa, talvez eu possa ter isso, talvez eu me identifique com isso, e aí isso aí é bem legal. E falando assim, dessas pessoas, então, qual seria assim, um personagem da cultura pop, daquilo que a gente tem hoje nas redes, que melhor representa alguém que tem saúde mental para você? Talvez se a gente falasse a pergunta contrária, quem que você acha que é muito louco que tá na internet, você ia ter uma lista de 10 pessoas. Nossa, esse cara faz isso, esse cara faz isso. Mas quem tem saúde mental, que você olha e fala, nossa, eu acho que apesar do recorte estar ali, essa pessoa é alguém que ainda consegue me inspirar, é alguém que de repente transparece que realmente ela está bem. Aí a gente tem que ter a consciência de que na internet parece tudo bem, né? Mas quem te inspira? Tem alguém que você segue que de repente você fala, putz, essa pessoa me inspira? Tem, Lê? Alguém Responde que você aí, segue? Fernando. E agora, hein? Quem vocês seguem na internet que é famoso de verdade? Eu não sei. Não sei? Não, eu Vive tenho. no Instagram o dia inteiro. Olha, eu vou falar me alguém... respeita, menino. Desculpa. Eu vou falar alguém que, assim, a gente olha, a gente acha que a vida é perfeita. Tem até esse questionamento, né? A Virgínia, né? Ah lá. A gente vê, nossa, é árvore de Natal do tamanho do mundo. É tudo aquilo, é uma ideia ali que ela vende que parece que é uma vida boa, né? Que a gente vê, assim, que é uma referência ali, né? Mas que nem o Rafa falou, não dá pra gente saber. Mas demonstra ter uma vida boa ali, né? Uma saúde mental ok. Às vezes não, né? Às vezes não, é o que aparenta. Tem alguém que vocês lembraram aí? Ou vai passar? Não sei, não. Eu sigo você. Pera. Eu Eu sei, não tenho seu mas brincadeira. eu não sei falar. Tem alguém, Fer, que você lembra? Cara, eu acho que essa eu vou passar. Não, tipo, eu sigo bastante gente. Eu gosto bastante de política, então eu sigo bastante político. Acho que um cara, assim, que eu gosto dele na política e vejo ele postando bastante sobre família também, não só sobre a parte política, e cristã também, é o Nicolas Ferreira. Acho que ele Alguém que inspira você, então. me inspira. E pra mim, eu vejo ele como um exemplo. Entendi. Então, e aí é importante a gente olhar para a internet, né? E ter essa consciência, né? De pessoas que podem ajudar e a gente tem que ter muita consciência, principalmente naquilo que é transparecido, né? Então, olhar para a vida da Virgínia, olhar para a vida do Nicolas, por exemplo, e ter a ideia de que ali tem alguém que dá um recorte também, né? Como em todos os lugares, né? E legal. Bom, gente, a gente está se encerrando, então, praticamente para o final do nosso papo, né?
Então eu queria que você pudesse se despedir, né? E queria terminar com uma reflexão para você que está acompanhando a gente, né? Você já adiou a busca de ajuda por algum medo? Você que é acompanhado pelo patrulheiro, tem a necessidade de alguma ajuda? Será que depois desse bate-papo que a gente teve aqui, você olhou para alguma coisa que te incomodou, no sentido de, putz, eu podia pensar nisso mais um pouco? Se você tem, de repente, esse pensamento, aproveita. Chama alguém da nossa equipe, vai atrás de um educador. A gente está disposto a ajudar, né, Lê? Com certeza. E começamos as despedidas. Lê, vai lá. Muito obrigada, muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom passar esse momento aqui com vocês hoje. Queria agradecer o Rafa pelo convite, a Sol, minha coordenadora, também pelo convite de lá, estar gente, mas aqui. puxa o saco! Misericórdia, viu? Mandar um beijo para a equipe Pra que tá toda a lá. equipe, Uma que equipe lindo. sensacional do E é serviço de mesmo, convivência. de verdade. Eu gosto muito de trabalhar com elas. Estou muito feliz mesmo trabalhando aqui com vocês. E é isso. E como o Rafa falou, né? Se precisar de alguma coisa, a gente está lá como psicóloga, como assistente social, para apoiar vocês ali, para vocês se desenvolverem cada vez mais. Legal. Gu? É isso, gente. Quero agradecer a todo mundo aqui, né? Toma aqui meu currículo, estou precisando ser contratado. Estou precisando ser contratado, que eu acabei meu estágio. Ai. Agradeço a todo mundo, né? Pelo esse bate-papo, a Lari, o Rafael, o Fernando. E mando um beijo principalmente pro Xavier, né? O Xaxá. Por ele ter me ajudado tanto. Puxa saco Um também? beijinho. Puxa saco também. Gente, respeito o Xavier. Puxa bem. Tudo Esse bem povo que eu do não gosto teatro muito tudo dele. puxa muito saco do Xavier, Ai, já tudo bem percebi. que eu não gosto muito do Xavier, mas... Ah lá, não, né? Mas um beijo especial e eu quero dar uma dica para quem tá com medo de procurar ajuda. O problema não é procurar ajuda, o problema é omitir que você precisa de ajuda. Então é isso, galera. Legal, show de bola. Fer? Queria dizer também que foi um prazer estar aqui, agradecer a Lê, agradecer o Rafa e o Gustavo também. E também deixar uma declaração final aqui, para todo mundo, né, que talvez passe por um problema ou conhece alguém que passa por um problema desse, procurar, né, não sofrer em silêncio, ter um autocontrole também com as redes sociais, né, e refletir em tudo que a gente falou aqui. E mandar um abraço para todo mundo aí, pro Coletivo 56, que é uma coletivo. Para todo mundo que é do CampL, inclusive no CampL tem um trabalho muito importante que eu sempre achei interessante do pessoal da psicologia lá. E se você é daqui, busque sempre estar indo lá. E também mandar um abraço para toda a equipe, serviço de convivência, os educadores em geral, enfim. Seu educador preferido, quem é? Ixi, não posso falar. Não pode falar, gente. Senão Vai Será? dar briga. Tá, então beleza. Beleza, gente. Então, olha, a gente Val. encerra esse... Ui, a Val. Falou. Val, ó. Fica esperto. A gente encerra, então, esse 6º episódio com muita alegria, sabendo que a gente trouxe um tema muito importante que a gente quer que toque seu coração de verdade, né? Para que você possa buscar ajuda de alguma forma e a gente está aqui para te ajudar. Se você realmente precisa, busque ajuda. Então, a gente quer agradecer principalmente a Rádio Podcast, através, então, do Paulinho. Um grande abraço, Vinícius, nosso técnico Ramon. A gente quer agradecer também a Tonos e a Mr. Dog, que são patrocinadores desse episódio. Muito obrigado. Se você ainda não conhece a Tonos e o Mr. Dog, pode seguir o @ deles lá no Instagram. E, se você ainda não segue o Patrulheiro, também, então, busque, porque todas as novidades são lançadas primeiro, então, lá no Instagram, com um resumo da nossa semana, as atividades mais importantes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e Podcast.